Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a vida de cada um de nós, sobre cada uma das nossas famílias. Nós queremos agradecer a Deus por esta preciosa oportunidade de estarmos juntos, ainda que distante fisicamente, mas próximos espiritualmente, unidos, irmanados pela mesma fé, pela mesma confiança de que a palavra de Deus continua sendo verdadeira, e nos unimos neste momento em torno da palavra do Senhor para ouvir a sua voz, para buscar a orientação para nós e para toda a nossa família. Quero agradecer a Deus neste momento por esta oportunidade, pedir as suas orações em favor de todo este mês de maio, mês da família, no contexto da Convenção Batista Brasileira e também da Igreja Batista Sião. E vamos agradecer ao Senhor e pedir a iluminação do Santo Espírito para tudo aquilo que o Senhor certamente quer trazer ao nosso coração. Pai bendito, Deus de infinita graça, misericórdia e bondade, a Ti, Senhor, ó Deus, a nossa mais sincera gratidão pela oportunidade, pelo privilégio de mais um dia, ó Deus, cercado da Tua bondade e misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, por este privilégio, por esta oportunidade de estarmos juntos, ouvindo a Tua palavra, Senhor, ó Deus, nesta hora. Que o Senhor, ó Deus, abra o nosso ouvido espiritual, nosso entendimento, Senhor, ó Deus, de maneira que possamos compreender as verdades daquilo que o Senhor mesmo tem para cada um de nós, como igreja do Senhor neste lugar. Oramos pela vida de nosso pastor, pela sua recuperação, pelo seu pleno restabelecimento, pedindo que o Senhor continue abençoando a sua vida, usando, ó Deus, na transmissão dos teus preceitos, dos teus ensinamentos. Assim andamos também quando oramos pela vida de Adriana, Manu, entendendo, ó Deus, que nenhum dos planos que o Senhor tem para esta casa podem ser frustrados. Abençoa, Senhor, ó Deus, o restante das famílias desta igreja, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Eu quero convidá-lo para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, verso de número 32. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, verso de número 32. O texto da palavra do Senhor declara: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quero conversar com você nesta noite sobre a proposta, os desafios espirituais da família de Ló. Os desafios espirituais da família de Ló. Queridos irmãos, algumas famílias certamente serão mais lembradas pelos seus erros do que por aquilo que acertaram, fizeram de bom nesta terra. Este é o caso da família de Ló. Esta é a experiência narrada pelo próprio Senhor Jesus. Na verdade, quando da necessidade do Mestre Jesus de trazer a lembrança, o passado, a história, a biografia desta família, que tinha tudo para ser uma família próspera, abençoada em todas as suas áreas da sua vida, Jesus o faz na intenção de trazer palavras de advertências, palavras de trazendo a atenção das famílias do seu tempo, daqueles que estavam, dos seus discípulos, daqueles que o ouviam naquele momento, de algumas coisas que certamente nós não podemos fazer, de alguns erros que nós, como família do Senhor, nesse tempo não podemos cometer. Meu desejo, inicialmente, nesta reflexão, é de que a sua família, de todo o meu coração desejo, de que a sua família não seja lembrada por aquilo que fez de errado, que a sua família não seja lembrada pela sua
indisposição de seguir o caminho que Deus tinha para a sua vida, mas que sua família seja lembrada como uma família que caminhou, que andou aos pés do Senhor durante toda a sua trajetória terrena. Que a sua família continue sendo, acima de tudo, uma referência positiva para aqueles que estão à nossa volta. Que a lembrança que cada uma das nossas casas possa deixar seja a lembrança de uma família que viveu para agradar ao Senhor, que viveu segundo os preceitos do Senhor. Essa família, como toda família cristã, vai experimentar alguns desafios espirituais e a maneira como lidamos com cada um destes desafios, a maneira como enfrentamos cada uma destas necessidades que sobrevêm sobre a nossa casa, dirão da história que se contará a respeito de nós e daqueles que fazem parte da nossa casa. Espero em Deus que esta palavra lhe ajude a trazer o seu entendimento, a consciência daquilo que seja realmente relevante, importante, significativo e marcante para a construção da história e da trajetória da sua família. Pastor, quais as advertências que a experiência da família de Ló pode trazer para nós em nossos dias? Em primeiro lugar, a alma do ser humano é absolutamente insaciável do ponto de vista do desejo, do desejar aquilo que esta vida pode proporcionar. Queridos irmãos, sem dúvida alguma, Ló e sua família, especialmente a sua esposa, tomaram decisões que foram motivadas, que foram orientadas pelo puro prazer e satisfação e deleite do que esta vida pode proporcionar. Ah, pastor, algum problema em querer ter uma casa confortável, em possuir bens? De maneira nenhuma. Mas a experiência desta família não é o fato de querer ter, mas de ser completamente seduzida e orientada por estes prazeres materiais, por estes deleites da sua própria carne. Mas o mais interessante é de que ainda que Ló pudesse ser dono de muitas propriedades, ainda que Ló pudesse experimentar muita prosperidade do ponto de vista material, parece que a sede, a necessidade, o desejo da carne daquela família, especialmente daquela mulher, parecia nunca se saciar. Por mais que tivessem, por mais que Deus tivesse abençoado, prosperado cada um dos propósitos, cada uma dos investimentos que Ló e sua família tivessem feito, ainda assim havia uma lacuna, um desejo ainda não realizado no coração daquela mulher. Quando Jesus traz a advertência da necessidade de nos lembrarmos da mulher de Ló, é do perigo que se tem na busca desenfreada por aquilo que essa vida pode proporcionar, por entender e imaginar que a realização da vida esteja naquilo que se possui, numa casa boa, num carro, num certo conforto do ponto de vista material. Ah, meus irmãos, é possível que alguém possa ter tudo isto na vida e ainda assim sentir-se completamente vazia do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do seu relacionamento com Deus. A mulher de Ló é uma lembrança para cada um de nós que precisamos das coisas terrenas, mas não devemos desejá-las a ponto de que isto possa representar ou possa significar a razão da nossa alegria. Nossa alegria e nossa satisfação vai muito além daquilo que esta vida possa nos proporcionar. Jesus, na sequência deste texto, vai dizer: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, salvará. Há uma busca desenfreada, há uma tentativa muito grande das famílias que nós temos nos nossos dias, de buscar naquilo que esta vida pode proporcionar, uma alegria, uma satisfação, uma confiança, uma esperança em relação ao futuro, que só pode ser encontrada em Deus, na sua palavra e num relacionamento com o Santo Espírito do Senhor. É possível Deus estar falando a famílias que estão hoje muito ricas do ponto de vista material, mas que ainda assim sabem que nem toda esta riqueza material
foi capaz de trazer paz ao seu coração, foi capaz de trazer esperança, alento e, mais do que isso, confiança e certeza quanto ao futuro que lhe aguarda. Jesus contava em outro momento da experiência de um jovem rico que possuía muitos bens materiais. E sabe qual era o anseio daquele moço? Conhecer, experimentar e ter a convicção da vida eterna. A mulher de Ló possuiu muito nesta terra. Teve dificuldade de abrir mão daquilo que conseguiu, porque de certa forma se viu escrava de um desejo que, do ponto de vista de Provérbios, da sabedoria bíblica, é insaciável. Os olhos dos homens nunca se saciam. Quanto mais temos, mais desejamos. Quanto mais queremos, mais buscamos. E a advertência de Jesus em relação à mulher de Ló era no perigo de alguns, seduzidos e envolvidos pelos prazeres desta terra, se embrenhassem numa busca que não terminaria, senão na destruição da sua própria vida e da sua própria família. Mas a mulher de Ló também nos traz a lembrança, a advertência de que a família sempre é mais preciosa do que aquilo que nós possuímos. Ló e sua família não estavam só em busca daquilo que possuíam, de terem cada vez mais, ainda a despeito que Deus tivesse lhe abençoado de uma maneira muito extraordinária, e você pode conferir isto em Gênesis capítulo de número 13. Não, no versículo de número 31 deste mesmo texto, Jesus falando num contexto escatológico, quando afirma, lembrai-vos da mulher de Ló, ela vai dizer, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não deixa para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Havia uma preocupação muito grande com aquelas pessoas, era um tempo de juízo, e o juízo aqui veio como nos dias de Noé, com a inundação das casas. Mas curiosamente, perceba isso de forma muito sutil, curiosamente, quem estava no eirado da casa, quem estava no telhado da casa, estava preocupado com os bens que estavam sendo soterrados pelas águas, pela lama e pela enchente. Na verdade, alguns sem se aperceberem, numa busca desenfreada, quanto mais tem, mais quer, mais deseja, mais busca, do ponto de vista material, vão começar a perder o valor, de fato, nas pessoas, e especialmente na sua família, em detrimento daquilo que possuem. A mulher não estava preocupada com a família, a mulher não estava preocupada com o destino das suas filhas, a mulher de Ló não estava preocupada com o seu casamento, a mulher de Ló estava preocupada com o que ela tinha deixado em Sodoma e Gomorra, com os seus bens, com as suas joias, com o seu ouro, com sua casa, com o conforto do seu lar. Ah, queridos irmãos, esta advertência é tão importante para nós nos dias de hoje. Há um valor, há uma preciosidade muito grande dentro da sua casa. Há um tesouro inestimável que Deus lhe deu, foi a sua família, foi o seu esposo, foi a sua esposa, foram os filhos que você concedeu. E a advertência de Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló, serve especialmente para aqueles que estão encontrando mais valor naquilo que possuem do que na sua própria família. Alguns estão trabalhando noite e dia na busca de ter e de possuir. E já dizia o saudoso pastor que nos deixou e foi para a glória, e que foi diretor do nosso seminário da Faculdade Batista de Brasília, ele dizia que a sanguessuga tem dois filhos, dá e dá. Alguns estão vivendo nesta expectativa de vida, só querem granjear. Quanto mais possuem, mais querem buscar. Quanto mais trabalham e mais adquirem, mais dedicam-se do ponto de vista de construir, de adquirir, de possuir, de granjear, de comprar. E aí, sem se aperceber, vão deixando de enxergar o verdadeiro valor da família, das pessoas que estão à sua volta, em detrimento daquilo que possui. Que a sua trajetória nesta terra não siga os erros da mulher de Ló. Que você não se embrenhe de tal maneira
a buscar aquilo que você deseja, se esquecendo de que nada disso pode trazer a real satisfação para a sua vida. Que você não se dedique tanto a conseguir as coisas materiais, a amar e desejar os tesouros da terra, de tal maneira que você não enxergue mais, não seja capaz de mensurar o valor, a importância, a riqueza que está na família que Deus lhe concedeu. A mulher de Ló olhava para trás, olhava na expectativa daquilo que tinha deixado. O que aquela mulher tinha deixado? Bens materiais. O que aquela mulher tinha deixado? Uma casa luxuosa. O que aquela mulher tinha deixado? Uma casa cheia de objetos valiosos. Mas o que esta mulher tinha consigo? Aquilo que de fato tinha um verdadeiro valor. Seu esposo e as suas filhas. Mas em detrimento disto, ela olha para trás, na perspectiva de sentir falta, de dar mais valor àquilo que possuía, do que aquilo que Deus estava preservando a sua família e a sua casa. Minha oração por você nesta noite é que você possa, nestes dias do mês de maio, redescobrir o valor, a importância da esposa, do cônjuge que Deus colocou ao seu lado. Que você trate os seus filhos como realmente possa representar o valor, que você cuide da sua casa como algo realmente precioso e tão importante e significativo, muito mais ainda do que aquilo que você possui. Nós temos um desafio como família espiritual, temos o desafio de valorizar mais a nossa casa, do ponto de vista dos nossos filhos, daqueles que estão dividindo conosco as nossas responsabilidades, do que aquilo que possuímos. Mas há uma terceira advertência do Senhor na declaração do mestre quando disse: lembrai-vos da mulher de Jó. É o fato de que nem toda a riqueza desta terra pode nos livrar do juízo eterno do Senhor. Sabe, meus irmãos, a mulher de Ló é um arquétipo, é um modelo daquilo que não se deve pensar, daquilo que não se deve colocar a sua esperança. Muitas pessoas acreditam não só que aquilo que possuem trarão a satisfação para a sua vida, mas garantirão também aquilo que desejam adquirir, ou ainda a segurança espiritual da sua casa. Sabe, queridos, investimos muito granjeando aquilo que é um tesouro desta terra, mas o Senhor Jesus já havia alertado os seus discípulos: trabalhem não pela riqueza que perece, mas pela riqueza, pelo ouro, pela preciosidade que a traça não corrompe, que o ladrão não rouba, daquilo que não é perecível. A preocupação com o exemplo negativo da mulher de Jó, trazida à tona, a lume pelo Mestre Jesus, é no sentido de que nós possamos de fato dedicar esforço, dedicar o nosso empenho na salvação, na espiritualidade, no crescimento e desenvolvimento das nossas famílias, do ponto de vista espiritual. Nós temos contemplado com muita tristeza no coração famílias ricas do ponto de vista de bens materiais, mas pobres espiritualmente. Famílias que trabalharam muito para ter uma linda casa, mas que não têm a segurança das mansões celestiais, de que habitarão nas mansões que Jesus Cristo foi preparar. Temos filhos andando em bons carros, passando em bons empregos, mas completamente ignorantes, incautos, incultos, do ponto de vista do conhecimento da palavra do Senhor. E a mulher de Ló é uma advertência para mim, para você, de que há mais para investir nesta terra do que simplesmente do que esta terra possa nos oferecer nesta esfera terrena. Há necessidade de uma preocupação com a eternidade. Há uma necessidade com as coisas, preocupação com as coisas espirituais. E a mulher de Ló é a advertência de que ainda que alguns tenham conseguido tudo nesta vida, ainda assim perderam e abriram mão daquilo que era perene, daquilo que era necessário para a eternidade.
Lembrar-se da mulher de Jó é lembrar que Deus um dia trará juízo às nossas ações, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas prioridades, a maneira como usamos o nosso tempo, as escolhas que nós fizemos, das pessoas que nos cercam, daquelas que são a nossa companhia. Deus trará a juízo toda a palavra dos nossos lábios. Deus trará juízo tudo aquilo que fizermos nesta terra. E foi a exortação do sábio Salomão no final da sua vida. Ele diz: vive a tua mocidade, vive a vida da maneira como você bem achar, mas saiba que sobre tudo isso prestaremos conta. A pergunta que eu faço para você que me escuta nesta noite: a sua família está preparada para este dia de juízo? Estamos prontos para enfrentar o ressoar de uma trombeta, o tocar dos clarinetes dos céus anunciando a vinda do Senhor? Estamos prontos para o dia quando se cessarão todas as oportunidades nesta terra para o arrependimento e a mudança da nossa vida, para o encontro com o Senhor na eternidade? Sabem, meus irmãos, a mulher de Jó é uma advertência de que de cedo ou tarde Deus prestará contas. Nós prestaremos contas dos nossos atos diante do Senhor. A mulher de Ló é uma lembrança que a satisfação do homem não está nestas coisas materiais, de que a maior riqueza de um homem é a sua família, mas de que haveremos de prestar conta das escolhas que nós fizemos. Em quarto lugar, lembrar-se da mulher de Jó é ter a consciência, é trazer a lembrança de que, acima de tudo, Deus, ainda que longânimo, as oportunidades que Deus nos dá para mudança e arrependimento chegam ao fim, se findam. E eu fico pensando quantas e quantas oportunidades, não só na companhia de Abraão, mas de todas as outras situações que esta família viveu, quantas não foram as chances, os privilégios, as oportunidades que esta família teve de viver de acordo com a palavra do Senhor, de viver de acordo com os princípios e mandamentos do Senhor. Quantas oportunidades não tiveram a mulher de Ló, seu esposo e as suas filhas, para viver uma vida pacífica, uma vida na companhia dos salvos, uma vida com a certeza da eternidade. Mas, queridos irmãos, a advertência do Senhor é que, acima de tudo, nossa família um dia poderá ver o findar da longanimidade, da bondade do Senhor na minha vida e na sua vida. Queridos irmãos, estamos vivendo hoje de forma muito específica e especial mais um dia de graça, bondade e misericórdia diante do Senhor. Não jogue fora esta oportunidade. Não faça pouco caso deste dia que Deus lhe deu, como sendo um privilégio, uma oportunidade de conhecer a sua voz, de ouvir o Senhor falar por meio da sua palavra. Não abra mão de buscar ao Senhor, de ter tempo de relacionamento com Deus, porque certamente essas oportunidades passarão. E aquilo que um dia foi graça de Deus na nossa vida, será juízo do Senhor, de alguém que abriu mão de todos os privilégios e oportunidades que teve. Ló era primo de Abraão. Ló estava na companhia de um homem que poderia acrescentar muito da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Era o pai da fé, mas Ló preferiu com sua esposa, com sua família, a companhia de homens ímpios, por causa dos prazeres e deleites desta vida. E a lembrança da mulher de Ló, é acima de tudo. E ainda que Deus nos acrescente oportunidades de arrependimento, até estas oportunidades passarão. E quando passarem, não nos restará outra coisa senão o juízo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por fim, meus irmãos, esta advertência de Jesus é um grito da graça do Senhor, de quem ou para quem não precisa ver
a sua vida, a sua história, terminando como terminou a história da família de Ló. Enquanto adquirimos riquezas nesta terra, vemos se deteriorando os valores espirituais dentro da nossa casa. Ló sai da companhia de um homem de Deus. Ló vai para as campinas de Sodoma e Gomorra. Ló vai viver no meio da companhia de um povo que vivia dissolutamente nesta vida, sem se preocupar com o juízo final, sem se preocupar que prestaria e daria conta de todos os seus atos diante do Senhor. Jó enriqueceu do ponto de vista, Ló enriqueceu do ponto de vista material, mas foi vendo a sua família perdendo, deteriorando os principais valores espirituais e morais dentro da sua casa. E a biografia dessa família termina com as suas filhas embebedando o seu pai, possuindo o seu pai, na tentativa de manter a sua descendência entre os homens nesta terra. Tenhamos isto em mente, que a lembrança da história da mulher de Ló é que uma família que se embrenha no desejo de conquistar, de possuir, de ter nesta terra, de granjear tesouros terrenos, vai ver gradativamente a sua família perdendo os principais valores morais e espirituais dentro da sua própria casa. Minha oração por você, nesta hora que me escuta, é que a partir da lembrança da mulher de Jó, você possa abrir mão daquilo que aparentemente possa ser precioso, em detrimento da maior riqueza que o seu lar possui, os valores morais e espirituais que foram construídos, que foram plantados desde a sua tenra idade. Que você não veja escoar pelos seus dedos os valores da família se perderem dentro da própria casa, em detrimento do acúmulo das riquezas terrenas. Eu quero orar com cada um daqueles que estão conosco nesta hora e pedir que Deus nos abençoe como família. Pedir que Deus nos conduza nesta trajetória. Que de fato a cada dia nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges possam sentir-se como a coisa mais preciosa que nós temos nesta terra. Que a cada dia, ao invés de um novo utensílio eletrodoméstico, nós possamos plantar valores e tesouros espirituais dentro do nosso lar, a partir da leitura e da meditação e da oração dentro da nossa própria casa. Que cada um de nós possa buscar como família a satisfação em Deus e não naquilo que esta vida possa nos proporcionar. Que cada família desta igreja esteja pronta para o dia do juízo e possamos ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Deus bendito, Deus de graça, misericórdia e bondade. A Ti, Senhor, a Deus, a nossa gratidão por Tua palavra, pela exortação, Senhor, a Deus, do Teu Santo Espírito nesta hora a cada família desta igreja. E eu Te peço, a Deus, que cada família da Igreja Batista Sião seja rica em graça e misericórdia e bondade do Senhor, ainda que pobre materialmente. Não nos permita, Senhor, a Deus, perder de vista aquilo que realmente tem valor dentro da nossa casa. Ajuda-nos, ó Deus, a investir, Senhor, a Deus, nos nossos relacionamentos, tanto quanto temos investido, Senhor, a Deus, na construção de tesouros materiais, Senhor, a Deus, nesta existência. Deus bendito, que possamos trabalhar pela salvação da nossa casa, que possamos investir, Senhor, a Deus, na salvação dos nossos filhos, e como resultado disso, nenhum de nós reproduza os erros, Senhor, a Deus, da mulher de Ló e de toda a sua casa. Abençoa o Teu povo, a Deus, eu Te peço, e faço isto em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, queremos convidá-los para juntos estarmos no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, na transmissão do culto da manhã. O seu nosso convidado para acompanhar uma palavra de Deus ao seu coração, e também às 19 horas, quando estaremos transmitindo o nosso culto de adoração ao Senhor.
Foi um prazer ter a sua companhia. Fiquem todos na paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.